tarde a todos. Sr. Presidente, permita-me que, em seu nome, cumprimente todos os presentes e lhe agradeça não só o seu empenho, a sua dedicação à área, que é a área florestal, hoje que aqui nos reúne, mas também esta organização em parceria com o ICNF para estas comemorações. Eu trazia aqui algumas linhas para não me perder e até porque o orgulho que sinto em estar em Amarante e a importância em termos institucionais obriga-me a isso. O regime florestal, cuja versão inicial foi aprovada em 1901, constitui ainda hoje, passados 115 anos, uma das principais ferramentas para a aplicação da política florestal em Portugal, onde a Serra do Marão constitui um excelente exemplo fundamental para o desenvolvimento económico, social das regiões de montanha, ao mesmo tempo garantindo a criação de ecossistemas que mereceram posteriormente, no âmbito da proteção e da conservação, a integração na Rede Natura 2000. Com efeito, a aplicação do regime florestal na Serra do Marão, desde 1916, conseguiu potenciar decisivamente as 5 funções principais dos espaços florestais: a produção, a conservação, a proteção, a silvopastoriça, a caça e a pesca e, por fim, o recreio e a valorização da paisagem. Em primeiro lugar, salientar que as extensas áreas arborizadas no perímetro florestal e o apreciável volume de produtos conseguidos, desde logo na primeira metade do século XX, permitiram a criação de muitos postos de trabalho no concelho de Amarante e também na região, ligados sobretudo à exploração florestal, ao transporte e comércio de madeiras, de lenhas, de resinas, entre outros produtos. O crescente fluxo de produtos florestais ajudou assim a impulsionar a industrialização do concelho de Amarante e foi fundamental para o desenvolvimento social e económico. Nesta componente de política e de regime florestal, há que salientar a importância decisiva que a infraestruturação do perímetro florestal, estradas, pontes, postos de vigia e outros, teve para a valorização dos recursos naturais do concelho e, sobretudo, para a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. A título de exemplo, só no âmbito do Plano de Povoamento Florestal, até 1972, foram construídos, na Serra de Marão, mais de 100 km de estradas e estradões florestais que, para além de valorizarem os produtos e as atividades tradicionais, facilitaram a ligação entre as aldeias e possibilitaram a visitação. Noutra vertente do regime florestal, a instituição do perímetro florestal das Serras de Marão e Meia-Via teve como um dos principais objetivos a proteção do solo e da água, como dos recursos naturais fundamentais ao desenvolvimento sustentável do território, com especial cuidado na proteção das partes superiores das bacias hidrográficas. Também no que respeita à conservação das espécies de fauna, de flora e os seus habitats, os perímetros florestais desempenharam um papel relevante, vindo a integrar quase em toda a sua extensão o sítio de importância comunitária Alvão-Marão, justificando essa proposta a rica flora orófila das Serras do Marão, a grande diversidade de habitats, a existência de importantes alcateias de lobo ibérico e o bom estado de conservação dos habitats aquáticos e ribeirinhos, recursos que beneficiaram grandemente pela aplicação do regime florestal. A grande necessidade de plantas para o fomento florestal e a diversidade da flora arbórea existente nas florestas de Amarante e do Marão, aliada à reconhecida competência dos trabalhadores dos serviços florestais de Amarante, justificaram igualmente a criação dos viveiros florestais de Amarante e a instalação do Centro Nacional de Sementes Florestais, o CENACEF, este mais tarde, que a nível nacional coordena e recolha o tratamento de sementes e propágulos florestais. Na vertente das atividades associadas, foi realizada também uma obra notável, seja no ordenamento silvopastoril e de beneficiação das pastagens, no ordenamento cinegético e ainda na promoção e defesa da fauna aquícola, onde o posto aquícola do Torno, o nosso viveiro das trutas, é uma referência incontornável. Finalmente,
É inegável a valorização da paisagem e do recreio a que o perímetro florestal das Serras do Marão e Meia-Via proporcionou. A constituição de uma paisagem diversificada, de uma ambiência florestal criada pelos maciços arbóreos, favoreceram o recreio e o enorme interesse da visitação, tendo, por exemplo, levado a constituir equipamentos de turismo e recreio, como são a Pousada Nacional e os vários parques de merenda. Não posso, assim, neste campo, deixar de referir ainda o extraordinário Parque Florestal de Amarante, um dos maiores e melhores do país, que desempenha um papel absolutamente determinante no contexto da cidade, da sua paisagem urbana e da qualidade de vida dos cidadãos, espaço onde as circunstâncias atuais fazem com que a Câmara Municipal de Amarante seja o parceiro certo para poder dar continuidade à boa gestão do mesmo. O futuro da utilização sustentável do perímetro florestal das Serras do Marão e Meia-Via passará decisivamente por corretas opções de ordenamento de território e de planeamento florestal, algumas das quais estão hoje no centro do debate político. É o caso, entre outros, da revisão dos PROF, os Planos Regionais de Ordenamento Florestais, que passarão a programas, onde se estabelecerão as grandes linhas estratégicas para o desenvolvimento florestal. Para que toda esta obra pudesse ser concretizada, é da mais elementar justiça salientar a visão dos responsáveis autárquicos de então, nomeadamente do Presidente da Comissão Executiva do município de Amarante, António Lago Cerqueira, do Diretor dos Serviços Florestais de então, Pedro Roberto Cunha da Silva, e do Administrador Florestal de Amarante, Miguel Reimão Pinto, cujo dinamismo e saber foram o garante para o cumprimento dos desígnios nacionais e concelhios nesta matéria. Importante também a referência aos administradores florestais, que no seu tempo muito contribuíram para os trabalhos desenvolvidos, incluindo aqui António Gravato, Jorge Pinheiro de Magalhães, António José Trigo, bem como os chefes de circunscrição florestal, dos quais sobressai José Joaquim Moreira da Silva, firme estratega e empreendedor da modular recuperação da área ardida após o incêndio de 1985. Não poderia deixar aqui também de assinalar que toda esta obra não seria possível sem a enorme dedicação e sentido de responsabilidade com que os guardas florestais e mestres florestais dedicaram a sua vida, e permitam-me que, em nome do mestre Joaquim Afonso Maia, destaque todos esses obreiros. Também uma palavra de grande apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos restantes responsáveis, técnicos, administrativos e operacionais, e permita-me que a todos saúdos na pessoa do Luís Corte Real, que principalmente nestas últimas 3 décadas dedicaram o seu trabalho ao Marão, às atividades florestais associadas e, no fundo, ao regime florestal, em condições de difícil concretização, quer pela inconstância do apoio em largos períodos, quer pelas constantes alterações de rumo e estratégia, mas que procuraram sempre uma forma de contornar as dificuldades e nunca baixar os braços. Por fim, toda esta obra não seria e não teria sido realizada sem o imprescindível contributo das populações locais, mas principalmente dos compartes das unidades baldio, da Serra do Marão e dos seus líderes, que aqui saliento o seu professor Miranda, que compreenderam os princípios subjacentes à obra da arborização e da proteção do território realizada, por vezes em situações de difíceis equilíbrios, mas que sempre lutaram em prol das suas terras e das suas gentes, e que serão o garante para a conservação e gestão sustentável desses territórios na linha do que determinou o regime florestal de 1901. Muito obrigado a todos.